Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com ligações químicas covalentes. Regra do octeto. Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons, para adquirir a configuração eletrônica igual a de um gás nobre, no estado fundamental, com 8 elétrons no nível de energia mais externo, com exceção do hidrogênio e do hélio, que ficam estáveis com 2 elétrons. Certo? Então, segundo a teoria do octeto, um átomo vai ficar estável quando ele ficar com 8 elétrons na última camada. Certo? As únicas exceções são os átomos de hidrogênio e de hélio, que ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Tipo de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, que foi o assunto da nossa última aula. Ela ocorre entre os metais e os não metais. Então, nós vimos que um átomo doava e o outro recebia elétrons. Um era chamado de cátion e o outro já era chamado de ânion. Um possuía carga positiva e o outro possuía carga negativa. Nós temos as ligações metálicas, que é o assunto da nossa próxima aula, que ocorre entre os metais. E temos as ligações covalentes, que é o assunto da nossa aula de hoje. Ocorre entre os semimetais, ametais e o átomo de hidrogênio. Então, nós vamos ver que nessas ligações aqui vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Entre quem? Entre os semimetais, ametais e o átomo de hidrogênio. Que nós temos uma tabela periódica, certo? Como nós vamos estudar ligações covalentes, nós vamos dar preferência para os semimetais, que são os elementos que estão de amarelo, e para os não metais, que são os elementos que estão de lilás. E juntamente com o átomo de hidrogênio. São esses três grupos que fazem as ligações covalentes. O que vem a ser uma ligação covalente? A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos, que podem ser o hidrogênio, os ametais, que são os elementos lilás da tabela periódica, e os semimetais, que são os elementos amarelos. Esta ligação acontece o compartilhamento de elétrons. Uma vez estabelecida a ligação covalente, os elétrons compartilhados fazem parte dos dois átomos ligantes. Cada ligação covalente é formada por elétrons de cada átomo. Como não há ganho nem perda de elétrons, os átomos formados são eletricamente neutros e são chamados de moléculas. Tranquilos? Então, meus guerreiros, na ligação covalente vai ocorrer o compartilhamento de pares de elétrons. Entre quem? Entre o hidrogênio, os ametais e os semimetais. Através do compartilhamento de elétrons, uma vez compartilhado um par de elétrons, os elétrons compartilhados eles fazem parte dos dois átomos, certo? Então, quando dois átomos compartilharem um par de elétrons, esse par de elétrons pertence aos dois átomos. Então, ele está dizendo aqui que não há ganho nem perda de elétrons, ou seja, que não há cátion e nem ânion, ninguém doa e ninguém recebe, apenas o compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, os átomos são eletricamente nêutrons e são chamados de moléculas. Aqui nós temos um quadro com as ligações covalentes. A família 14 é conhecida como a família 4A, família do carbono. Se é a família 4A, eles possuem 4 elétrons na última camada, que são os 4 elétrons aqui, ó, ao redor do carbono. Então, segundo a teoria do octeto, um átomo só vai estar estável quando ele ficar com 8 elétrons na última camada. Então, o carbono, que é da família 4A, ele precisa receber 4 elétrons para ficar estável. Ou seja, ele tem 4, com mais 4 que ele recebe, ele fica com 8. Como ele faz 4 ligações, ele é tetravalente, porque ele realiza 4 ligações covalentes normais, que são os 4 tracinhos aqui, ó. Família 15 é a mesma família 5A. Então, se o elemento é da família 5A, ele vai ter 5 elétrons na última camada, que são as 5 bolinhas ao redor do nitrogênio. Se ele tem 5 elétrons, para ficar com 8, ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, precisa ganhar mais 3 elétrons para ficar estável. Então, ele vai fazer 3 ligações covalentes, por isso ele é trivalente, porque ele realiza 3 ligações covalentes normais. São os 3 tracinhos. A família 16 é a mesma família 6A. Eles vão ter 6 elétrons na última camada de valência. São 6 bolinhas ao redor do oxigênio. Então, se eles têm 6, eles precisam receber 2 para ficar estável, para ficar com 8 elétrons.
Então, se eles realizam duas ligações covalentes, eles são chamados de bivalente. Realiza duas ligações covalentes, são os dois tracinhos. E a família 17, certo? Que é a mesma família 7A, possui 7 elétrons na última camada, certo? Então, aqui nós temos o flúor com as 7 bolinhas ao seu redor. Se ele tem 7 elétrons, para ficar com 8, ele precisa ganhar mais um elétron para ficar estável. Então, nesse caso, eles são conhecidos como monovalentes, porque eles realizam apenas uma ligação covalente, que é o tracinho aqui. Então, meus guerreiros, as ligações covalentes elas ocorrem entre os semimetais, ametais e o hidrogênio. Nessas ligações, ocorre o compartilhamento de elétrons, beleza? Então, ligações covalentes são as ligações que ocorrem a partir do compartilhamento de elétrons entre os ametais, semimetais e o hidrogênio. Estão classificadas em ligações covalentes simples, duplas, triplas e dativas. Então, ligação covalente simples. Ocorre o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Faça a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio. Então, primeira coisa que nós devemos identificar aqui, qual é a família do hidrogênio? O hidrogênio ele pertence à família 1A. Então, os dois hidrogênios pertencem à família 1A. Então, se eles pertencem à família 1A, eles só vão ter um elétron na última camada de valência. Então, está aqui, ó, um elétron para esse hidrogênio e um elétron para este hidrogênio, certo? Os átomos de hidrogênio e de hélio, eles ficam estáveis com apenas 2 elétrons na última camada de valência. Então, se esse hidrogênio tem 1, ele precisa de mais 1. Se este hidrogênio tem 1, ele também precisa de mais 1 para ficar com 2. Então, eles vão compartilhar o par de elétrons aqui, ó. Então, aqui nós temos o elétron compartilhado. Olhando para esse hidrogênio, ele tinha 1. Com mais 1 que ele compartilhou, ele ficou com 2. Então, ele ficou estável com 2 elétrons na última camada. Mesmo raciocínio para este hidrogênio, ele tinha 1. Com mais um elétron que ele compartilhou, ele ficou com 2 elétrons na última camada. Também ficou estável. Então, como houve compartilhamento de apenas um par de elétrons, nós representamos por um tracinho. Então, esse tracinho aqui é o que nós chamamos de ligação covalente simples, porque ocorreu o compartilhamento de apenas um par de elétrons. A substância formada foi o H2, que é o gás hidrogênio. No segundo exemplo, está pedindo para fazer a ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então, novamente, nós devemos identificar tanto a família do hidrogênio quanto a família do cloro. O hidrogênio pertence à família 1A, então ele só tem um elétron. O cloro pertence à família 7A, então ele vai ter os 7 elétrons, que são as 7 bolinhas azuis, certo? Então, se um elemento é da família 7A, para ficar com 8, ele só precisa de 1. O hidrogênio ele só tem um elétron, mas ele pode ficar estável com 2, então ele também só precisa de 1. Então eles vão compartilhar um par de elétrons aqui, ó. O elétron compartilhado. Se eu for olhar para o hidrogênio, ele tinha 1. Com mais 1 que ele foi buscar, ele ficou com 2. Olhando para o cloro, ele tem 7. Com mais 1 que ele está compartilhando, ele fica com 8. Então, tanto o hidrogênio quanto o cloro ficaram estáveis agora. O hidrogênio com 2 e o cloro com 8. Então, eles só compartilharam um par de elétrons, que é esse tracinho vermelho aqui, ó. Então, é uma ligação covalente simples, porque ocorreu o compartilhamento de apenas um par de elétrons. A substância formada foi o HCl, que é conhecido como ácido clorídrico. Beleza? Ligação covalente dupla. Ocorre o compartilhamento de 2 pares de elétrons, que no exemplo faça a ligação covalente entre 2 átomos de oxigênio. Então, novamente, primeiro passo, identificar a família do elemento na tabela periódica. Então, o oxigênio, os 2 oxigênios pertencem à família 6A. Então, os dois vão ter 6 elétrons na última camada, certo? Então, desse oxigênio aqui são as 6 bolinhas vermelhas e aqui as 6 bolinhas azuis, certo? Representando os 6 elétrons. Se um elemento tem 6 elétrons, para chegar a 8, ele precisa ganhar 2 elétrons, certo? Então, nesse caso aqui, os 2 oxigênios vão compartilhar 2 pares de elétrons. São 2 elétrons do oxigênio lilás e 2 elétrons do oxigênio verde. Então, está aqui os elétrons compartilhados. Então, esse oxigênio tinha 6,
Com mais 2 que ele compartilhou aqui, ele ficou com 8. Este oxigênio também tinha 6. Com mais 2 que ele foi compartilhar aqui, ele ficou com 8. Então, como eles compartilharam 2 pares de elétrons, são 2 tracinhos vermelhos. Então, esses 2 tracinhos é o que nós chamamos de ligação covalente dupla. Ocorre o compartilhamento de 2 pares de elétrons. A substância formada foi o O2, que é o gás oxigênio. Tranquilos? Ligação covalente tripla. Ocorre o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Então, aqui no exemplo, nós temos pedindo para fazer a ligação covalente entre 2 átomos de nitrogênio. Então, novamente, nós devemos identificar a família do nitrogênio. O nitrogênio está localizado na família 5A. Então, se ele está localizado na família 5A, ele vai ter 5 elétrons na última camada de valência. Então, está aqui as 5 bolinhas vermelhas e as 5 bolinhas azuis. Se ele é da família 5A, tem 5 elétrons, para ficar com 8, ele necessita de mais 3 elétrons. Então, cada nitrogênio vai compartilhar 3 pares de elétrons. Ó. Certo? Então, esse nitrogênio aqui tinha 5, com mais 3 ele fica com 8. Este nitrogênio tem 5, com mais 3 que ele compartilha, ele também ficou com 8. Então, os dois estão estáveis com 8 elétrons na última camada de valência. Como eles compartilharam 3 pares de elétrons, são 3 tracinhos. Então, os 3 tracinhos é o que nós chamamos de ligação covalente tripla, onde ocorre o compartilhamento de 3 pares de elétrons. A substância formada é o N2, que é o gás nitrogênio. Aqui nós temos outro exemplo aqui, ó. Formação da água. Está pedindo para fazer a ligação covalente entre 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é a formação da água, do H2O. Então vamos lá. Cada átomo de hidrogênio pertence à família 1A, então só tem um elétron. O oxigênio, ele pertence à família 6A, então ele vai ter os 6 elétrons, certo? Se o oxigênio tem 6 elétrons, ele necessita de 2 elétrons para ficar estável com 8. Nós já sabemos que o hidrogênio fica estável com apenas 2, então se ele tem 1, ele precisa de mais 1. Então, o hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio, então o hidrogênio tem 1, com mais 1, ele ficou com 2. Este hidrogênio tem um elétron, ele vai compartilhar um elétron com o oxigênio, tem 1, com mais 1, ele também ficou com 2, ficou estável com 2 elétrons. Já o oxigênio tinha 6 elétrons. Ó. 6, com 1 aqui, 7, com mais 1, 8. Então, ele também está estável com 8 elétrons. Então, nós temos 2 tracinhos aqui, ó, representando as ligações covalentes simples. A substância formada é o H2O, que é a água. Beleza? Próximo exemplo. Formação da amônia. Então, está pedindo para fazer a ligação covalente entre 3 átomos de hidrogênio. Então, está aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio com um elétron, porque pertence à família 1A. E um átomo de nitrogênio. O nitrogênio ele pertence à família 5A. Então, ele tem 5 elétrons, certo? Então, nós sabemos que o hidrogênio pode ficar estável com 2. Então, se ele tem 1, ele vai buscar mais 1 aqui. Então, o hidrogênio tem 1, com mais 1 que ele foi buscar, ele ficou com 2. Este hidrogênio tem 1, com mais 1 que ele foi buscar, ele ficou com 2. Este hidrogênio tem 1 elétron, com mais 1 que ele foi buscar, ele ficou com 2. Então, os hidrogênios estão estáveis com 2 elétrons. Vamos olhar o nitrogênio. O nitrogênio tinha 5 elétrons, com mais 1 que ele compartilhou aqui, ele ficou com 6. Com mais 1 que ele compartilhou, ele ficou com 7. E com mais 1 que ele compartilhou aqui, ele ficou com 8. Então, ele ficou estável com 8 elétrons. Certo? Então, cada par dessas ligações covalentes é representado por um tracinho aqui. Ó. Nós temos 3 tracinhos. Então, formou o NH3, que é a amônia. Beleza? Nós também temos a ligação covalente dativa, que ocorre através do empréstimo. Olha a palavra, mudou. Ó. Antes nós tínhamos o compartilhamento, agora nós vamos ter o empréstimo. Tinha um par de elétrons com um dos átomos. Na ligação covalente dativa, um dos átomos deve estar estável, ou seja, um dos átomos já deve estar com 8 elétrons na última camada. Apresenta par de elétrons livres.
que são par de elétrons livres? Elétrons da camada de valência que ainda não fizeram nenhuma ligação. A ligação covalente da ativa é representada por uma seta. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Formação do dióxido de enxofre. São dois átomos de oxigênio e um átomo de enxofre, certo? Ambos são da família 6A. Então, o enxofre, que é representado pela letra S, é da família 6A, então ele tem os 6 elétrons, que são as 6 bolinhas vermelhas. Este oxigênio aqui, ó, também é da família 6A, e ele vai ter os 6 elétrons, as 6 bolinhas pretas. E este oxigênio também é da família 6A, vai ter os 6 elétrons, que são as bolinhas pretas, certo? Então, observem bem, ó, se o enxofre, que é o S, tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 para ficar com 8. O mesmo raciocínio para o oxigênio. Se ele tem 6, ele também necessita de mais 2. Então, vamos olhar para o enxofre, que é o S, e para esse oxigênio aqui, ó. Então, eles vão compartilhar, eles dois pares de elétrons. Então, o S, que é o enxofre, tem 6. Com mais 2, ele fica com 8. Ficou estável. Esse oxigênio tem 6. Com mais 2 que ele foi buscar, ele também fica com 8. Certo? Nós vimos agora há pouco que a ligação dativa, deixa eu voltar aqui o slide, na ligação covalente dativa ocorre o empréstimo de um par de elétrons. Quem é que vai emprestar? Um átomo que já está estável. Apresenta elétrons livres. O que são elétrons livres? Elétrons da camada de valência que ainda não fizeram nenhuma ligação. Então, ó, o enxofre, quando ele compartilha dois pares de elétrons com oxigênio, ele tinha 6, ele passa a ficar com 8. Esse oxigênio tinha 6, com 2 aqui, ele passa a ficar com 8. Só que esse oxigênio aqui, ele continuou com os 6 dele. Então, para ele ficar com 8, para ele ficar estável, o enxofre, que já está estável com 8, ele vai emprestar 2 elétrons para o oxigênio. Então, a seta está representando o empréstimo desses 2 elétrons aqui, ó, que é a ligação o quê? Covalente dativa. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter esse composto aqui, ó. Os 2 tracinhos representam compartilhamento desses 2 pares de elétrons e a seta representa uma ligação dativa. Então, eles formaram o SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, toda vez que vocês observarem uma seta de um elemento para o outro, uma ligação covalente, então nós temos uma ligação covalente dativa. Beleza? Exemplo. Faça as seguintes ligações covalentes e faça a sua classificação. Então, letra A, entre 2 átomos de iodo, ambos da família 7A. Letra B, entre um átomo de nitrogênio, família 5A, e um átomo de fósforo, família 5A também. Letra C, entre 2 átomos de hidrogênio, 1A, e um átomo de enxofre, família 6A. E a letra D, entre 4 átomos de hidrogênio, família 1A, e um átomo de carbono, família 4A. Então, vamos ver a letra A. Entre 2 átomos de iodo, ambos da família 7A. Meus guerreiros, se são da família 7A, eles vão apresentar 7 elétrons na última camada. Então, está aqui um iodo com 7 elétrons e o outro iodo também com 7 elétrons. Ele diz que é entre 2 átomos de iodo, família 7A. Se o cidadão pertence à família 7A, ele só precisa de mais um elétron para ficar com 8. Então, eles vão compartilhar um par de elétrons aqui, ó. Este iodo tinha 7, com mais um que ele compartilhou, 8. Este iodo tinha 7, com mais um que ele compartilhou aqui, ele ficou com 8. Então, os 2 iodos ficaram estáveis, com 8 elétrons. Então, esse par de elétrons aqui é representado por um traço, que é uma ligação covalente simples. Eles formaram o I2. Na letra B, entre um átomo de nitrogênio, família 5A, então está aqui, nitrogênio família 5A, tem 5 elétrons, e um átomo de fósforo, também da família 5A. Então, o símbolo do fósforo é o P. Então, está aqui os 5 elétrons. Se os 2 elementos são da família 5A, os 2 necessitam de 3 elétrons para ficar com 8, para atingir aquela configuração eletrônica de um gás nobre. Então, se ele tem 5, o nitrogênio, ele vai buscar 3 lá no fósforo. Então, 5 com mais 3, 8. O fósforo, se ele tem 5, ele precisa buscar mais 3 lá no nitrogênio. Então, 5 com mais 3, 8. Então, os 2 ficaram estáveis com 8 elétrons, certo? Então, se
Como houve o compartilhamento de 3 pares de elétrons, são 3 ligações. Ó. Essas 3 ligações recebem o nome de ligação covalente tripla. Tranquilo? Letra C. Entre 2 átomos de hidrogênio, ambos da família 1A, então está aqui 2 átomos de hidrogênio, família 1A, cada um com um elétron, e um átomo de enxofre, família 6A. O enxofre é o S. Então está aqui, ó, 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para ficar com 8 ele precisa de 2. Então ele vai compartilhar 2 pares de elétrons. Então este hidrogênio compartilha um par de elétron aqui. Então ele tinha 1 com mais 1, 2. Este hidrogênio tinha 1 com mais 1 que ele foi buscar também 2. Já o enxofre tinha 6. Com mais 1 aqui 7, com mais 1, 8. Então ele também ficou estável com 8 elétrons. Então nós temos 2 tracinhos aqui, são 2 ligações covalentes simples. E a substância formada é o H2S, certo? Letra D. Entre 4 átomos de hidrogênio, então vou ter 4 átomos de hidrogênio da família 1A, cada um com um elétron, ó, e um átomo de carbono, família 4A. Então o carbono tem 4 elétrons. Se o carbono tem 4 elétrons, para ficar com 8, ele precisa de mais 4 elétrons. Certo? E nós sabemos que o hidrogênio fica estável com apenas 2. Então, este hidrogênio aqui tinha 1, com mais 1 que ele compartilhou, 2. Este hidrogênio tem 1, com mais 1 que ele compartilha, 2. Este hidrogênio tem 1, com mais 1 que ele compartilha, 2. Este hidrogênio tem 1, com mais 1 que ele está compartilhando, 2. Certo? Já o carbono tinha 4 elétrons. Está aqui os 4 elétrons. Com mais 1 aqui, 5, que ele compartilhou. Com mais 1 que ele compartilhou aqui, 6. Com mais um que ele compartilhou 7, com mais um que ele compartilhou 8. Então, ele ficou estável com 8 elétrons. Então, nós vamos ter 4 tracinhos aqui, ó, representando as 4 ligações covalentes simples. A substância formada é o CH4. Então, meus guerreiros, eu vou estar postando essa videoaula aqui, certo? Vou estar postando também lá no Google Class uma atividade, certo? No formato de um questionário quiz. Eu quero que vocês me resolvam essa atividade. Boa sorte, até a próxima. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Um abraço a todos.